Vamos dar início a mais um videozinho. Vamos continuar com o mesmo tema de ontem. Como eu prometi, estamos a fazer... Vou fazer alguns vídeos sobre a Arábia. Hoje vou falar sobre o quê? A Arábia pré-islâmica. A região que serviu de berço do islamismo, a Península Arábica, um grande planalto desértico cercado por cadeias de montanhas e coberto de areia, impôs condições geográficas duras às populações árabes pré-islâmicas que se adaptaram de forma dispersa e bastante variada. A diferença de clima entre o norte e o sul constituiu um fator fundamental para determinar as condições de vida. No sul, as moções, que são os ventos sazonais, procedentes do Oceano Índico, favoreciam a agricultura. Enquanto isso, no norte e no centro da península, as grandes extensões desérticas e as esterpes impediam o cultivo, a não ser nos oásis, e impunham aos seus habitantes uma vida nómada. Alguns oásis na região de Hedjaz, penso que estou a dizer bem, deram origem a cidades como a Medina Islâmica e Meca, na rota das caravanas entre a Índia e o Ocidente. A grande maioria da população era composta de tribos independentes, de beduínos nómadas, cada uma das quais sob o comando de um sheik. O povo árabe distinguiam-se tradicionalmente dois grupos rivais, os árabes do sul, ou iemenitas, descendentes de Abraão e eram sedentários, e os árabes do norte, nizaritas, descendentes de Ismael, e estes sim eram nómadas. Esses grupos dividiram-se em muitos ramos, mas mantiveram a sua rivalidade sempre. A região meridional da Arábia conheceu diversas culturas a partir do século IX a.C., quando floresceu o reino de Mineu. O reino de Sabá criou a lenda da proverbial riqueza da Arábia, baseada no comércio de materiais preciosos com a Índia. A região norte, por sua vez, teve um desenvolvimento mais tardio. A sociedade fundamental tribal e nómada era constituída por ricos cameleiros que viajavam seguindo rotas determinadas e por pastores de ovelhas, naturalmente esses mais pobres. Outros nómadas foram se estabelecendo de forma sedentária e pagavam tributo aos beduínos do deserto para assegurar a sua proteção. E esses grupos, entretanto, não estavam organizados em unidades políticas consistentes e viviam em constante confronto. A hospitalidade as hostilidades, assim é que é, só se amenizaram em virtude das tréguas religiosas e de uma espécie de código de honra estabelecido com base sempre na vingança. Nas cidades, os habitantes prosperaram economicamente em comparação com os nómadas. Meca desenvolveu-se, como toda a gente sabe, como o centro do comércio entre o Oceano Índico e o mar do Mediterrâneo. Também se estabeleceram na cidade criadores de gado e surgiram diversas atividades vinculadas à comunicação e à passagem de caravanas. Nas regiões de fronteira com a Síria, algumas tribos árabes emigraram em direção ao norte, onde organizaram, por sua vez, vários estados. Exemplos dessas tribos são os nabateus, cuja escrita daria origem ao árabe. Os gassanidas, relacionados com Bizâncio, como guardiões da fronteira Síria-Palestina, e o reino de Hira, na fronteira mesopotâmica, submetida ao Império Persa Sassânida. Os súbditos deste último reino viriam a desempenhar importante papel na conquista árabe, converteram-se imediatamente ao Islão e, graças à sua organização militar, contribuíram para as vitórias dos exércitos árabes. Até ao fim do século V, houve várias tentativas para unificar as tribos da Arábia Central. O reino de Quinda, de curta duração, representou um desses esforços pela união política. E é assim que fazemos uma pequena introdução à Arábia
pré-islâmica. E vamos continuar a falar neste tema ao longo dos próximos dias, para percebermos um bocadinho o porquê e como este povo nasceu ou apareceu, tá? Beijinhos no coração, até amanhã.